Oi, gente, Shalom. Eu vou dar início a uma série chamada Naaman. Nós vamos extrair algumas verdades sobre a história de Naaman. Digo Naaman, general do exército do rei da Síria. Esse texto se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, ok? No Antigo Testamento. Se você vai me acompanhar nessa série aí, toda vez a gente vai falar sobre esse capítulo e vamos extrair verdades importantíssimas e bem atuais para os dias de hoje. Inúmeras lições nós vamos extrair aqui. Muita coisa tem para falar em cima desse texto. Minha proposta nesse texto é: com a graça do Senhor, abriremos essa série de reflexões em cima da história de Naaman. Cada vídeo terá um tema proposto e, no objetivo de esclarecermos cada tema, seguiremos um viés textual, ok? Cada tema eu vou seguir um viés textual. Eu vou me prender em cima de um viés textual. Eu vou até aquele ponto para falar exatamente desse ponto. E hoje, nesse primeiro vídeo dessa série, eu estarei falando de um tema aí bem delicado, né? Para algumas pessoas ainda, porque aquilo que elas aprenderam na Escritura e aquilo que elas trouxeram com toda a construção, né, de análise bíblica que está dentro dela, é um tema ainda muito delicado para algumas pessoas. Mas nós vamos trabalhar em cima do tema uma vez salvo, salvo para sempre, aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5. Na história de Naamã, nós vamos entender se aqui é pintado esse quadro profético. A Escritura, dentro da Escritura, nós achamos inúmeros quadros proféticos que trazem para nós um entendimento melhor ou uma figura para um entendimento melhor de alguns assuntos. Inúmeros, incontáveis quadros proféticos. A gente usa uma expressão: tire Jesus da sombra, né, no Antigo Testamento. E aqui está pintado um quadro sobre este assunto que a gente pode tentar entender. Ok? Eu quero deixar aqui uma coisa clara, que talvez algumas pessoas possam achar, e eu quero esclarecer. O Peterson aqui não está defendendo linha teológica. Eu não estou aqui falando de calvinismo, ok? Não estou falando de calvinismo. Eu estou falando da graça de Deus. E quando eu olho para a graça de Deus, eu entendo que eu estou completamente seguro em Deus. Totalmente seguro em Deus. Então, Peterson não está defendendo linha teológica, começando este assunto aqui. E caso você siga uma linha teológica, o Peterson respeita isso, né, com total tranquilidade, ok? Mas vamos lá? Já se foram aí 3 minutos de vídeo. Eu não sei se você que está vendo esse vídeo conhece a história de Naamã. Eu fui levado esses dias atrás a mencionar um pouco a história de Naamã em uma de nossas lives, e muito intrigante, muito interessante, porque algumas pessoas se depararam com pontos da história que não conheciam e que são completamente relevantes para os dias de hoje. O que me levou a essa, eu entendo, foi o que me levou a esse desejo de criar essa série. Então, no capítulo 5 de 2 Reis, diz a cura do leproso Naamã. Então, aqui você já entende que esse personagem ele tinha lepra. Versículo 1. Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de alta estima, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitórias à Síria, e era este homem valoroso em extremo, porém era leproso. Uma coisa que a gente já entende aqui é a referência à condição humana. Aqui tem um quadro pintado já. A referência a toda a condição humana. Todos nós somos leprosos. O que é isso? Leprosos. Porque a lepra
nos análises textuais, ela fazia referência ao pecado. Então, todos nós nascemos em pecado, como diz o próprio Davi, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós somos pecadores. Então, aqui há um quadro profético pintado a referência da condição humana. Esse homem era querido, esse homem era valoroso, era um homem importante, um homem de significado dentro de todo esse contexto, porém ele era leproso, é a condição de todo ser humano, ok? Já em primeiro versículo já é pintado um quadro profético para nossas vidas. O versículo do qual hoje vai ser o versículo-chave é o versículo de número 14 desse texto, que diz assim: Então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou limpo. Então, versículo 2: E da Síria tinha saído tropas armadas e levado presa uma criada. A partir de agora, eu vou contar a história para que a gente ganhe tempo e chegue até o versículo 14, ok? Para que a gente trabalhe em cima do tema. Uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso acreditar nesta salvação eterna, ok? Então, a história diz que foi levada uma criada, uma serva para a casa de Naamã. Essa menina, a Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia fala que ela está como peregrina, como escrava em uma terra, que é o símbolo que nós vamos falar aqui da igreja, ok? E essa menina fala para a esposa de Naamã sobre o homem de Deus. Quem é essa figura do homem de Deus aqui nesse texto? Jesus Cristo. Queridos, eu sei que existem vários tipos de interpretações, mas esse texto aqui, eu sei que alguém pode chegar aí aonde você está e querer usar esse texto falando que o homem de Deus é o líder, o pastor, é fulano de tal. Esse texto, ele pinta o quadro profético mostrando Eliseu como Jesus, e a igreja são esses que são mencionados aqui como terceiros na história, ok? Acabei de falar uma menina, uma escrava, na casa de Naamã. Mas a figura deste homem de Deus é Jesus. Importante entender isso, porque algumas pessoas pegam a Bíblia para falar o que eles querem, porque não deixam a Bíblia falar por si própria. Melhor, a palavra de Deus falar por si própria, porque ela se revela, ou ela revela, ok? Então, essa figura do homem de Deus que é mencionada aqui por essa escrava, que é a igreja, é a figura de Jesus Cristo. Ela está falando, se o meu Senhor, com S minúsculo, conhecer o homem de Deus, Jesus Cristo, veja, ela passa a história, é o que ela traz, uma boa notícia, ok? Nós vamos trabalhar sobre isso em próximos vídeos. Então, Naamã procura o rei e conta toda a história. É importante aqui, eu vou ler esse versículo, e o rei fica alegre, porque seu grande amigo, mesmo que general, segundo o texto, a gente vê que Naamã era estimado, era um amigo, e segundo o texto, o rei se alegra, e o rei da Síria então lhe disse, anda, versículo 5, e vai, e eu enviarei carta ao rei de Israel, e partiu, pois, levando consigo valores. Não vou ler aqui. Qual o entendimento que nós trazemos aqui já? Como nós estamos tratando do critério soterológico, ou seja, da salvação, a gente já tem algo aqui nesse texto, outro quadro profético. O que é? O rei manda valores, e Naamã acredita nesses valores, que quando esses valores chegarem até o rei de Israel, ele estava acreditando que era o rei de Israel que tinha controle, uma figura dos homens, eles iriam se agradar e Naamã seria curado. O que isso quer dizer, esses valores? É o pagamento pela salvação. Nenhum valor, por mais que seja valioso, vocês podem analisar o texto aí, 6.000 peças de ouro, coisas valiosas, mas nenhum valor é capaz de pagar por sua salvação. Eu sei que foi passado por você, sabe, pela sua cultura, pelos seus ascendentes, o quanto você tem que fazer para conseguir. Mas olha esse texto, quando a gente seguir esse texto.
O que a Bíblia diz em Efésios 2,8 é que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, para que ninguém se glorie. Quer mais claro que isso? Então veja bem, quando você entende a graça de Deus, tudo que você dava antes para que você recebesse, você entende que você já recebeu tudo. Você dará tudo o que dava, seja seu esforço, seja seu sacrifício, os termos que você queira usar. Só que tudo isso que você fizer agora será em gratidão por algo que você já recebeu. Entende? A consciência muda, o entendimento muda. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais. Ou seja, se eu não me transformo, eu não experimento. Ok? Então eles juntam valores e vão lá para receber a cura. É um sentido salvífico. A cura para a lepra é a cura para o pecado. Ok? E também levou carta para o rei. Versículo 8, o rei, ao ver aquilo tudo, ele se rasga, né? Ele diz, quem sou eu, né, para dar a vida e tirar a vida? É interessante que o próprio Jesus diz, eu sou aquele que dou a vida, né? A Escritura fala isso a respeito de Jesus, eu sou aquele que dou a vida e tira a vida. Ou seja, homem nenhum tem o poder de fazer nada, não pense que é o Peterson, muito menos o Peterson, né? Não pense que é aquele fulano de tal, né? Os pedigree, os patentes, os poderosos, aquele homem, nenhum homem. É Jesus Cristo que faz e Ele pode fazer aí, agora, onde você está ouvindo essa palavra. É Ele. Nessa terra existem canais, fontes, que por sua graça Ele passa, mas sempre é Ele. Quem sou eu que cure um homem a sua lepra? Considerai isto agora, vem de busca ocasião contra mim, o rei diz. E quando Eliseu, que é a figura de Jesus Cristo, homem de Deus, ouviu o rei de Israel, que havia rasgado suas vestes, eu estou no versículo 8, mandou que dissesse ao rei, por que rasgaste sua veste? Mandai-o a mim e saberá que há profeta, veja P maiúsculo, profeta em Israel, uma referência a Jesus Cristo, ok? Veio Naamã com seus aparatos, seus carros, seus cavalos, e pôs-se à porta da casa de Eliseu. Ele parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu então lhe enviou o mensageiro. Note, como Eliseu aqui é a figura de Jesus. Hoje nós não vemos Jesus, nós vemos pela fé. Nós cremos em Jesus, mas com os olhos físicos, né? Se alguém queira pegar essa palavra e deturpar, meu Deus, como isso acontece. Nós não vemos Jesus com os olhos naturais, nós sabemos que Ele está aqui com os olhos espirituais, através da nossa fé, Ele está aqui, porque Ele é com O, onipresente. Nós sabemos, mas quem vai, quem leva a mensagem? São os mensageiros. Aquilo que está escrito lá no livro de Apocalipse, ao anjo da igreja. Isso não se refere a alguém automaticamente santo, sacro, poderoso. O Peterson desconstrói muita coisa. E por causa disso, eu sou, com certeza, defamado por alguns, odiados por outros, mas eu peço a Deus que você entenda, porque essa é a simples palavra. Anjo ali é só mensageiro. Ao anjo, a palavra ângelos é mensageiro, aquele que leva a mensagem. Aquele que está levando a mensagem aí, escreve isso, diz o amém, com N. Elohim Melech Neeman, Rei Deus fiel. Então, é isso, o mensageiro. Então, quem é o mensageiro? É aqueles que levam a palavra, sem patente. Esse mensageiro é você. Esse mensageiro é qualquer um, aquele que está levando a boa notícia. Então veja como Eliseu é a figura de Jesus Cristo, né? Ele não aparece a Naamã, ele manda o mensageiro levando sua mensagem, levando o que ele manda dizer, certo? E Eliseu então enviou um mensageiro. A gente poderia trocar essa palavra como ângelo, só que vai aparecer mais lá em outros textos, né, do Novo Testamento. E aí as pessoas fazem disso
uma deturpação, idolatrando uma figura emblemática dentro de uma agremiação, como se somente ele ouvisse a voz. Não, não. Naquele momento ele está sendo mensageiro, poderia ser qualquer outra pessoa. Desconstrói, né? Desconstruir para construir. Ok? É só fazer uma análise textual. Então, Eliseu enviou um mensageiro, dizendo, vai. Esse mensageiro levava uma mensagem que foi dita por Eliseu. Então, ele é um canal que leva uma mensagem, né? Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e serás limpo. Essa foi a mensagem a Naamã, e Naamã ficou muito indignado, né? Ele achava que era com seus aparatos, ele achava que era com suas metodologias, com os aparatos dos grandes templos aí, dos grandes aparatos cinematográficos hollywoodianos que existe por aí. Não, o que é isso? Ele fica indignado. E ele imaginava que certamente ele sairá, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e ele levará a sua mão, tocará no lugar, e eu sararei. Não existe rios melhores lá na Síria? Isso nos traz meditações profundas, mas eu vou deixar isso para outras palavras, para outros vídeos da série Naamã. Nós vamos seguir esse viés textual até chegar ao versículo 14. Mas os seus criados, outra figura da igreja, novamente, veja aí, não tem nome, antidenominacional, né? Sempre fazendo uma referência que a igreja são pessoas, é um organismo. A organização pode existir, mas nós não podemos inverter. Isso hoje, a igreja sofre com aquilo que ela criou, porque pessoas se tornaram dependentes de paredes para sentir a presença de Deus, entre aspas. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. Ou seja, eu preciso deste local, dessas paredes, achando que ali é o local onde Deus se manifesta. E ele mesmo falou que não habita mais em templos construídos por mãos humanas, fazendo uma referência que está dentro de nós. Ou seja, estou dizendo, eu estou dentro de vocês agora, e aonde vocês forem, e onde vocês estiverem, eu estou com vocês, e vocês são o meu templo, a minha igreja móvel sobre a terra. O que os homens criaram desde o 4º século, alguns imperadores que passaram e fizeram essa construção, né? Eu não vou falar disso agora, em outros vídeos eu posso falar, né? Se tornou isso foi aumentando cada vez mais. A figura de um templo para necessitar de uma manifestação, ok? Então, aqui nós entendemos muito bem que não existe mais essa figura. É outro quadro pintado aqui, né? E esses seus criados aqui, eu vou voltar, vou pegar o viés textual novamente. Esses seus criados fazem referência a essa igreja, novamente. E se chegaram a ele e falaram dizendo, meu pai, se o profeta te mandasse alguma grande coisa, não farias? Quanto mais te dizendo ele, lava-te e ficarás limpo. Esse é o conselho daquele que é a igreja, que é o templo andante, ok? E não essa parede, porque parede é estática, parede não fala. Infelizmente, as pessoas se tornaram dependentes. Mas esses últimos dias, eu noto que o entendimento de muitos está mudando, está crescendo, está recriando, glória a Deus por isso, o verdadeiro sentido de ser igreja e não ir à igreja. Não estou dizendo que você não deva ir a um lugar. Mas igreja é ser, igreja é onde eu sou e não aonde eu vou. Se eu vou a algum lugar, eu levo a igreja. Eu não estou indo para ir para a igreja, ok? Então essa igreja aconselha, dá esse conselho sábio, um conselho de vida. E no versículo 14, que é o nosso texto fundamental, texto áureo aqui, o versículo áureo, na verdade, não o texto,
Diz assim, eu vou ler esse texto agora, já que a gente vai entrar nesse critério mais aprofundado do texto. Ele diz assim: então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão. Esse texto, em hebraico, essa primeira parte diz assim: vai Ered, vai Etebol, vai a Yarden. Yarden, interessante, é aquele que desce. A grafia em hebraico do nome Yarden, vem da partícula do Yud, a letra mais elevada, ela está no ar, mais elevada, que é a partícula de Deus, ela está no ar, e ela vem descendo até pegar o nun sufite, e que está aqui embaixo. Então, interessante, Yarden, que é Jordão, é aquele que desce. Então, em hebraico está assim, vai Yared, vai Tebol, vai Yarden, Shevá, né? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, Shevá. E porque nesse versículo, Peterson, a gente encontra então o quadro profético de uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos entender aqui. Eu vou parar o texto aqui, por causa dos minutos, mas vamos pegar agora, né? Te trouxe até aqui a esse ponto para chegar. Por quê? Aqui tem um quadro profético. Porque aqui tem o número 7, que na palavra hebraica está Shevá. Talvez algumas coisas, quando eu editar esse vídeo, eu faço tudo bem simples, queridos. Eu não tenho nenhum programa, é isso aqui que você está vendo. Ou você pode falar bacana, você pode censurar, não tem problema. Aquilo que eu quero passar, principalmente existe um grupo que quer ouvir essa mensagem de graça, então esse grupo vai entender que isso aqui é simples, é desse modozinho aí. Então, talvez eu tente colocar algumas coisas aí na edição, mas é importante entender que essa palavra Shevá, né, do Strong, ela vem de uma palavra que significa, claro, vem do número 7, 7 vezes, mas ela vem do Strong, que significa completo. Desculpa, completo. Por que mergulhar 7 vezes? E a Bíblia diz que ele mergulhou e tornou-se limpo. A história continua. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso. Por que completo? Se você quiser ir no Strong, conferir o que Peterson está falando, ok? Está em 7.651. Strong, 7.651. Shevá. Eu anotei as referências do Strong, caso você queira ir lá e conferir. Completo, né? Completude, 7 vezes. O que isso quer dizer? Assim como Shová, né? Novamente, completo. Porque Naamã mergulhar 7 vezes faz uma referência que ele mergulhou, que ele entrou, ele adentrou a uma obra completa. Compreende? A uma obra plena, a uma obra total, feita por quem? Por Jesus Cristo. Você compreende? Permita essa palavra entrar por você. O número 7, ele faz referência a isso, a completo, a pleno. Engraçado que ela vem de uma raiz também que quer dizer Salem. Essa já é mais conhecida por você, não é isso? Shalem ou Salem. Isso depende de onde tiver o ponto no Shin, na letra Shin inicial, ele pode ter som de X ou de S, ok? Então, por isso que eu faço essa dupla aplicação, porque eu não sei como você conhece aí, a gente não precisa ficar muito centrado em uma coisa. Então, eu vareio porque caso você saiba de outro modo, ok? Então, faz referência a Salem, ou Shalem, que já vem de uma raiz que eu vou falar já, que é o Shalom. Por que Salem? Porque também significa completo, perfeito, inteiro. Então, quando a Bíblia usa esse quadro pintado, por que 7 vezes? Já parou para pensar nisso? Por que essa expressão está nesse texto? Por que Eliseu falou para ele, falou para Geazi, dizer para Naamã, mergulhe 7 vezes?
para indicar que ele está mergulhando em uma obra completa, ou seja, em um sacrifício completo. Quem é esse sacrifício? De quem é esse sacrifício? De Jesus Cristo. Tetelestai, está consumado, completo. Salem, completo, perfeito, inteiro. Interessante que dentro de Salem vem a palavra paz, dentro de Shalem. Então, algumas pessoas como Shalom. Shalom significa completo, inteiro, plenitude. Ele mergulhou em um sacrifício pleno, inteiro. Eu não tenho que acrescentar. Eu não acrescento, ele é completo. Engraçado que a palavra paz, ela entra aqui. Alguns conhecem Shalom como paz, mas Shalom é plenitude. Inclusive tem um vídeo no canal aí onde eu falo, acho que tem 2 vídeos, um no paleo hebraico e um comum, onde eu falo da palavra Shalom, a plenitude, os 7 pontos da palavra Shalom. Tá aí no canal, procure. E por que existe a paz aqui, que é o que mais nós conhecemos? Porque essa paz é referência a algo pago. Se está tudo pleno, se está tudo perfeito, inteiro, pago, totalidade completo, existe paz. O que te remete? Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz. Shalem, ou Salem, ou Shalom, paz, plenitude, completo, inteiro. O que Jesus fez foi completo, foi inteiro. Então, qual quadro profético é esse, Peterson? E que eu posso entender? Quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre? Quero dizer com todas as letras, sim. Lembre-se, Peterson não está falando calvinismo. Estou falando da graça. Se realmente você mergulhou neste sacrifício, no sacrifício de Cristo, e não no seu sacrifício, você acabou de adentrar a um sacrifício perfeito e total. Lembre-se que alguns anos atrás, não precisa muitas décadas, quando uma pessoa aceitava Jesus, se eu tenho que usar essa referência, era usada uma expressão que agora eu declaro ele como único e suficiente Salvador. Teoricamente se dizia isso, mas não se praticava isso, que a pessoa aceitava a fé, vivia na fé, mas ela tinha que completar a salvação. Né? E ainda pegam textos bíblicos a isso, trabalhai a vossa salvação com temor e tremor, achando que não, tem que fazer para me salvar. Não, você adentrou ao sacrifício perfeito e completo. Se realmente você adentrou esse sacrifício, é o que nós vamos ter no texto de Naamã. A Bíblia diz que ele se tornou limpo. E o que quer dizer aqui? Veja bem, vamos seguir. Então essa paz vem desse sacrifício perfeito e deste sacrifício completo. Salem, Shevá, que vem do Shevá, do 7 completo, plenitude. Agora vamos entender o final do versículo, onde diz que ele ficou e a sua carne se tornou limpa, como de um menino. O que quer dizer aqui? A palavra aqui vai fazer referência a Catan, pequeno, se tornou pequeno como de um menino. O que faz referência aqui? O Koten. Sabe o que quer dizer isso no hebraico? Catan é pequeno, eu sei que você deva conhecer aí o Koten. Pequenez, aqui no texto, exatamente no texto, no original, vai fazer referência ao dedo mínimo, a parte menor da mão. Dedo mínimo. Menor fase de um ser humano. O que quer dizer isso? Ele se tornou como um bebê. Por que usa essa expressão? Porque ao mesmo tempo que você adentra esse sacrifício perfeito, você nasce de novo. Se eu nasci de novo, tem como reverter esse nascimento? É impossível. Isso produz paz. É o que finaliza o texto e a história de Naamã. Vai-te em paz. Porque agora a paz interior. Então quer dizer que eu não vou fazer mais nada? Posso sair pecando por aí? Eu respondi isso há pouco tempo aí, inclusive em comentários. É impossível. Sua natureza foi mudada. Se realmente foi mudada.
É impossível. Veja bem, eu não tenho que me santificar, é impossível entrar no mar e não se molhar. Se molhar é a consequência de entrar nesse mar. O mar do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Mas veja bem, ninguém se limpa para entrar no chuveiro, ok? Nós adentramos com todas as nossas falhas, com toda a nossa lepra, que é um símbolo do pecado humano. E quem nos limpa é a água dele, é o sacrifício purificador do nosso Senhor Jesus. Quero finalizar essa parte, esse estudo aí da série Naamã, onde a gente está falando, uma vez salvo, salvo para sempre? Com certeza. Se você é um salvo, você é salvo. A salvação entrou hoje em você e ela é eterna. Não tenho medo de dizer isso. Eu digo isso, eu não comecei crendo assim. Eu fui levado pelo Espírito a crer assim. Eu tenho uma história por trás disso, imensa, que me levou a acreditar nessa segurança e nessa paz, que não provém de uma vida de estresse, mas provém de uma vida de total paz naquilo que Ele fez e não no que eu faço para conseguir essa paz. Ele é o príncipe da paz. Essa palavra é principal da paz. Ele é a minha paz. Ele é o meu rei Melquisedeque, o rei de justiça e de paz para este homem pecador. Então eu fecho aqui essa série, essa primeira parte, não a série, mas essa palavra. Uma vez salvo, salvo para sempre, posso perder a salvação? Se você é um salvo, se você adentrou a este sacrifício perfeito de Jesus Cristo, se você nasceu de novo, que é o quadro profético de Naamã, é impossível reverter esse estado. Eu uso algumas figuras para isso, vários quadros pintados. Eu me lembro que uma vez eu trouxe um estudo sobre a Arca de Noé. E eu sei que existem pessoas que comentam que até hoje lembram dessa palavra, desse estudo que eu trago. Vários quadros proféticos na Arca de Noé. Eles entraram ali, dentro de Cristo. Cristo é a figura da arca. E foram completamente seguros até o Monte Ararat, a parte mais alta, a parte mais elevada. Compreende isso? Davi diz, todas as suas vagas passaram sobre mim. As aflições, as dores, e quem pagou este preço é Jesus Cristo. Para que você esteja seguro dentro dessa arca, que é Ele mesmo. Dentro da arca haverá tropeções, quedas, mau cheiro, muitas coisas. Mas quem te conduz seguro é Jesus Cristo. Até o Monte Ararat, monte da maldição revertida, a nossa salvação. Deus abençoe. Desculpe por um vídeo tão longo, mas espero que você tenha vindo comigo até o final. Não se preocupe. Eu sempre falo desse assunto, não tenho medo de falar sobre ele. Sempre falo com ele ou dele em quadros pintados na Escritura. Shalom. Paz.